Na manhã do dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, localizado na região central de São Paulo, entrava para a história como um dos 3 maiores incêndios em arranha-céu que o Brasil e o mundo já testemunharam. Ao todo, foram cerca de 490 pessoas feridas, sendo que 191 delas morreram no local. O edifício, de 25 andares, era formado por escritórios e abrigava, na ocasião, 756 empregados. Uma das sobreviventes da tragédia foi identificada como Sueli Vizignazzi. Ela tinha 20 anos na época e trabalhava como secretária para um dos diretores do Banco Crevisul. Ela foi uma das vítimas do incêndio e contou em entrevista com suas memórias daquela manhã de terror. Vamos ao relato. Eu cheguei ao prédio em torno das 9h30 da manhã e subi normalmente pelo elevador. Subiu ao meu andar, que era o 18º, e fui até o toalete. Quando eu voltei, eu fui até minha sala. Uma amiga que trabalhava na mesma sala e era secretária de outro diretor, me avisou que o prédio estava pegando fogo. Corremos para a janela e vimos a fumaça preta subindo em rolos muito grandes e muito altos. Tentamos imediatamente ir para a escada, mas quando chegamos lá tinha uma enorme multidão de pessoas subindo e descendo. Um tumulto muito grande. Aí nós entramos no elevador, eu e essa minha amiga, a Márcia. E na hora tivemos uma intuição de que era perigoso e saímos. Nesse elevador, que estava lotado, ninguém sobreviveu. Houve um momento que fizemos uma escolha entre viver e morrer. Depois disso, nós tentamos subir as escadas. Acima de nós havia mais 4 andares, porque o telhado era no 22º andar. Então a gente foi engatinhando pelo chão. Não dava para enxergar nada, era uma fumaça negra extremamente forte. Usamos nossas próprias roupas para pôr no rosto, pois o ar era irrespirável. Mesmo com tudo isso, ninguém conseguiu subir e chegar ao telhado. Atravessamos uma janela bem pequenininha. E essa janela nos levou para a parte do edifício em frente à Avenida 9 de Julho. Nesse caso, também foi uma opção de vida ou morte. Porque quem entrou pela janelinha que dava em frente à Rua Santo Antônio, aquelas pessoas todas vieram a falecer. Quando o fogo virou com vento, levou todas aquelas pessoas a óbito. E do nosso lado, muito mais gente sobreviveu. A perda foi imensa. Eu fiquei ali presa desde em torno das 10 horas da manhã e só fui resgatada pelos helicópteros quando era 12h30. Tivemos momentos de todos os tipos que você pode imaginar, desde tentar se encolher para se esconder das chamas, pois elas lambiam o teto, até usar o corpo de pessoas que já estavam mortas para nos proteger do fogo. Era um inferno de Dante. Todos os limites a gente enfrentou. Muitas coisas nesses momentos de terror eu até esqueci por conta dos tratamentos e acabei deixando gravado o que aconteceu de melhor entre aspas. É indescritível passar por um incêndio em cima de um edifício. Os bombeiros foram os grandes salvadores. Tiveram muita dificuldade de encontrar o helicóptero que pudesse ficar baixo o suficiente em cima do prédio, sem que as chamas o atingissem, fazendo com que o helicóptero viesse a explodir. Então foram momentos de muita ansiedade. Os helicópteros sobrevoavam, mas não tinham como começar o resgate. Até que veio algum helicóptero de uma base mais longe e, como ele era bem grande, conseguiu ficar parado no ar, mesmo com o vácuo formado pelo calor. Eles jogavam cordas e desciam pendurados nelas. Os bombeiros nos seguravam no braço e éramos içados até outra área. Eu morro de medo de altura, mas para me salvar do fogo passei por uma situação dessa. Meu resgate foi cinematográfico. Muitas das pessoas que estavam com a gente, chefes, amigas que ficavam na mesma sala, perdemos 5 amigas muito próximas. Daquelas que sentam mesa com mesa e tinham alguma coisa a dividir ou ficar o tempo inteiro uma com a outra. Perdemos assistentes também. Os sobreviventes foram uma minoria. Se nós estivéssemos ali em 100 pessoas, quando fomos resgatados,
Não éramos mais do que 30. Minha amiga Márcia, que estava comigo, sobreviveu sim, felizmente. Saímos com muito poucos ferimentos. Fomos duas sobreviventes muito privilegiadas. Ela saiu bem e está feliz. O tratamento psicológico foi logo após a volta ao trabalho, porque assim que passou toda essa parte mais traumática, e depois que tivemos alta médica, inclusive, todos do banco Crefisul ficaram em apenas um andar, em um prédio que era a sede do então Citibank, em São Paulo. Essa época foi praticamente dolorosa, porque foi quando a gente sentiu mais falta das pessoas que não estavam mais lá. Fiquei com um medo muito grande de subir em elevador durante algum tempo. Durante uns 5 meses, o banco forneceu um tratamento com uma psicóloga que fazia terapia de grupo com todos nós. Ajudou bastante, mas de qualquer forma ficaram alguns resquícios. Durante algum tempo, eu tive certas dificuldades de trabalhar em prédios muito antigos ou muito altos. Passei a ter medo de elevador. Hoje, eu já superei. Já trabalhei em prédios altos e não tenho o menor problema com isso, mas no começo foi bem difícil. Em relação ao que ficou, por exemplo, se até hoje eu tenho febre, eu tenho pesadelos com incêndios, eu sinto que estou pegando fogo. Isso foi uma coisa que me acompanhou e me acompanha até hoje, é o que sobrou desse trauma. Eu só percebo em momentos muito difíceis, como em doenças, ou se estava sofrendo uma pressão ou estresse muito forte. Às vezes ainda tenho pesadelo, envolvendo a sensação de estar sendo queimada. Só me fortaleceu passar por essa tragédia. Não só essa, como em outras que depois enfrentei. Sobrevivi também a um câncer muito grave. Posso te dizer que passar por essa tragédia, assim tão jovem, aos 20 anos, fez de mim uma mulher muito forte. Agora que estamos vivendo um momento como a tragédia em Brumadinho, uma tragédia que envolve tantas famílias e pessoas, apesar da dor, eu sei que quem sobrevive a essas tragédias se fortalece.